alerta. Quando se fala de alerta, irmãos, isso não quer dizer que é uma palavra direcionada para uma, para duas ou para um grupo de pessoas. É para toda a igreja. É um alerta para aqueles que estão envolvidos no assunto, para se corrigir, mas também um alerta para aqueles que não estão envolvidos, para não se envolver nesse tipo de atitudes que prejudica a sua santidade, prejudica a sua vida espiritual. Alerta ao povo apostólico. Aí a direção fala que estamos vivendo em tempos em que muitas pessoas não estão levando a sério a sua vida de filho de Deus. Por quê? Porque está praticando atos que as pessoas sem Deus praticam. E a direção da igreja enumera aqui várias atitudes. Atitudes até vergonhosas, irmãos, que alguém pratica com o rótulo de apostólico. Quando se fala sobre os princípios educacional, de bom comportamento, de boa apresentação, para ser confiável diante da sociedade. E aí vem os relatos. Homens envolvidos em 2 casamentos. Isso não é atitude de filho de Deus. Não é atitude aprovada nem pela lei vigente em nosso país. Vem outros atos. Atos de desrespeito à moral. A moral do seu semelhante. E quando se trata de desrespeito à moral, é quando uma pessoa faz da outra objeto de uso. Também é ato que não tem a aprovação da doutrina apostólica. E aí, irmãos, envolve uma série de atitudes. Namorados que já vão dormir juntos antes do casamento. Atos totalmente desaprovados por Deus. E muitas vezes, hoje eu fico imaginando como que um rapaz tem a coragem de casar com uma moça que não preservou a sua honra para o seu namorado? Qual é a confiança que ela passa para no futuro o seu esposo? Da mesma forma, qual a confiança que um rapaz passa para uma moça quando ele a desonra antes do casamento? E muitas vezes nem se casa. Isso é desrespeito moral. E uma pessoa que age dessa forma, mesmo sendo participante de reuniões, tendo ministério na igreja, mas é só o rótulo. E muitas vezes ainda espalha o ocorrido, achando que praticou uma grandeza, quando a outra pessoa envolvida vai perdendo a confiabilidade que outras pessoas depositavam nela. A lei do nosso país também
condena essas atitudes. E a pessoa que age dessa forma, ela é passiva de condenação material, não estou falando de espiritual, material. Também se trata de assédio. Aquelas conversinhas sem graça, né? Aquelas piadinhas. Precisamos tomar cuidado. Nossa, como você está bonita hoje. E muitas vezes, um homem casado age dessa forma. Nossa, essa roupa ficou perfeita em você. Se é com a sua esposa, tudo certo. Está elogiando. Mas fora do casamento é assédio. E as autoridades estão tão atentas com isso, irmãos, que se chegar a entrar uma denúncia, essa pessoa pode ser penalizada por causa desses atos, vamos dizer assim, sem graça, que desagrada a outra pessoa. A vida de um homem e uma mulher juntos só pode ser com o casamento. Se for rapaz solteiro e moça solteira, casados na igreja. E também no civil, fazendo valer a lei que rege o nosso país. Fora disso, é pecado e é fora da moral que rege tanto a nossa Constituição como as leis divinas. E se vive dessa forma, perde o direito de ser amparado e de ser protegido. E aí muitas vezes a vida vai tão mal, não tem paz, não se sente seguro, tudo que vai fazer não dá certo. Porque caiu na cilada do inimigo e depois de caído, ele abandona. É como se falasse assim, agora você se vira com os seus atos. E aí é passivo de juízo. E quem aplica o juízo? É Deus. Deus aplica a justiça, para que a sua própria pessoa seja juízo de si mesmo com os seus atos. E muitas vezes depois vem o arrependimento, mas aí o estrago já foi feito. Então a direção da igreja para preservar a honra de um povo, para que esse povo seja fiel e seja visto como um povo que pode confiar, então alerta a todos. Tome cuidado com os seus atos para não praticar escândalo, porque na doutrina está escrito que seria bom se não viesse o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. E a doutrina continua dizendo: seria bom que amarrasse uma pedra e se atirasse no mar. Porque a sua própria pessoa, irmãos, vai aplicar o juízo em você mesmo. E a sua própria pessoa leva você à condenação com as suas atitudes. Não é Deus que te condena. Não é a Santa Vó Rosa, não é o Santo Irmão Aldo. É a sua própria pessoa. Porque quando pratica esses atos que não têm a aprovação dos céus, a sua pessoa sai do conforto, sai do ambiente de proteção e fica vagando no mundo. Quantos que praticaram tais atos e hoje quer voltar, mas não tem força? Por quê? A sua consciência lhes condena. Então,
A direção vem dos rumos que muitos estão tomando, se expondo a nível mundial, porque quando posta uma foto numa rede social, ela está exposta a nível mundial. A direção alerta. Toma cuidado com os seus atos. Porque em um passado distante, irmãos, quando isso acontecia, era escondido, pelo menos dos olhos humanos. Dos olhos de Deus ninguém esconde, mas dos olhos humanos era escondido. E isso não causaria tanto estrago, materialmente falando, porque para Deus o pecado é o mesmo. Mas materialmente falando, não traria tanto estrago e não causaria tanto escândalo como é nos dias atuais. Porque além de desobedecer, ainda faz a dita selfie, né? Para dizer assim, ó, eu estou aqui. Ah, como que eu estou? E joga para o mundo contemplar a atitude do Filho de Deus desaprovada por Deus. O que a doutrina fala? Que aquilo que nós pensamos, uma influência, se nós não falar, o inimigo não sabe. Só se nós falar. Agora imagina, irmãos, nós falando e ainda mostrando o que nós estamos fazendo. Aí o inimigo não perde tempo. Ah, é nesse ponto que eu vou pegar. E vai lá e coloca a isca. Nós temos um hino do coral. Ser apostólico é assim. É ser prudente em tudo o que faz, né? Mas lá numa parte do hino, fala assim, que do meu lar para o trabalho eu vou, e no caminho sempre a orar, porque o inimigo está de longe me olhando. Ele não pode aproximar daquele que está orando, mas de longe ele está me olhando. Para quê? Para que se no meu caminho eu vier a tropeçar e praticar um ato que não tem a aprovação dos santos, ele aproxima e lança a sua semente. E com esta semente lançada, irmãos, quantos ele tem tirado da proteção de Deus? Povo apostólico, os tempos são difíceis. Nós não observamos o sofrimento que a humanidade passa. Então vamos gozar dessa paz. Vamos estar aqui desfrutando do consolo que o Consolador permite que nós desfrutamos. Vamos estar seguros nas mãos do Santo Irmão Aldo. Porque o Santo Irmão Aldo só pode estar num lar aonde esse casal vive os seus ensinamentos. Só pode estar na companhia de alguém que é obediente. Então, para aqueles que estão com o pé em duas canoas, faça a decisão. Para aqueles que ainda estão numa canoa só, fiquem alertos para não tirar o seu pezinho e colocar na outra canoa. Vivam em paz, irmãos. Sejam obedientes, para que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo possam lhes acompanhar, possam lhes socorrer nos momentos difíceis da vida. A segunda mensagem é um complemento desta. Fala sobre a obediência, a fidelidade aos princípios divinos. O que é fidelidade, irmãos? É quando nós nos entregamos
para a Santa Avó Rosa e para o Santo Irmão Aldo, como nós fazemos no voto de batismo. Ali, nós firmamos uma aliança com Deus, de ser fiel, de ser obediente, de morrer para o mundo e viver para o reino dos céus. Uma vez o voto feito, é preciso lutarmos para colocarmos em prática. E quando lutamos para colocar em prática, então nós somos fiel. Cumpre-se em nós a fidelidade a qual Deus concede para ter um povo nesta terra. Princípios. O que é princípios? São ordens, são leis, são ensinamentos vindos dos céus, que esclarece a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa alma, para que nós possamos estar à altura de saber o que é certo e o que é errado. E esta igreja, irmãos, Igreja Apostólica, é a única igreja na terra que ensina os seus fiéis seguidores o que é certo, o que é pecado e o que é divino, o que santifica a alma. Porque aqui, o que precisa prevalecer é a vontade de Deus, para que os santos da sua glória, valorizado por nós, porque a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo mostrou para nós o valor que esses santos têm na eternidade, eles possam se manifestar em nosso favor. E quando nós praticamos esses princípios divinos na nossa vida, quando nós menos esperamos, vem uma prova. Para nós sentirmos seguros, para nós termos certeza de que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo estão olhando por nós. Certa vez, um de nossos pastores estava viajando e ele tinha o costume de cumprir as suas escalas de moto. E ele foi cumprir uma escala que passava por uma estrada que tinha mato dos dois lados e longe de moradores e de cidades. E ele terminou a reunião à noite, pegou a sua moto e foi embora, porque no outro dia ele precisava trabalhar. No meio daquela mata, do nada, a moto parou. Era uma moto grande. Ele tentou funcionar ela não pegou. Naquela escuridão da noite, ele disse: Santo Irmão Aldo, só o Senhor para me ajudar agora. O que eu tenho que fazer? E parece que o Santo Irmão Aldo estava do lado dele e disse: você não vai fazer nada, deixa comigo. Do nada, vem uns faróis. E vê ele ali parado, perto da moto, uma caminhoneta passa, para, dá ré e vem ao encontro dele. O que aconteceu? Não sei, eu estava vindo, minha moto parou aqui. Deixa eu dar uma olhada. Eu sou um mecânico autorizado da Honda. Ah, pode olhar. Pegou o seu kit de chave, veio ali, olhou, arrumou, funcionou a moto e o pastor foi embora. Viram o que é provar? Mas o pastor estava em condições para o Santo Irmão Aldo falar: eu estou contigo, não se preocupe, vamos dar um jeito. Em outra ocasião, o pastor estava num ônibus, indo cumprir uma escala, numa estrada de chão. Chegou uma altura que aquele ônibus atolou. E o motorista disse: a viagem encerra aqui.
Não tem mais como ir para frente. O pastor tinha que cumprir a escala. O pastor pegou a sua mala e começou a caminhar. Estava longe ainda. Santo irmão Aldo, me ajude. Eu quero cumprir a escala. E continuou caminhando. Já estava distante daquele ônibus, onde o ônibus tinha ficado atolado. De repente, passou um carro, parou e veio de ré. O motorista desceu, abriu a porta do carona e começou a arrumar, do banco de trás, abrindo espaço. E o pastor foi chegando, e ele disse, pode entrar aqui. E o pastor disse, não, então não precisa arrumar aí, eu só tenho a minha mala é pequena, eu vou na frente mesmo. Ele falou, não, mas tem um senhor contigo. Ele que deu a mão para parar. Não, comigo não tinha ninguém não. Não, tinha sim. Um senhor meio baixo, de cabelos brancos. Ele deu a mão e eu me senti comovido e parei. Cadê ele? Aí o pastor lembrou na hora. Não, ele não vai não. Então tá, entra aqui. O pastor entrou. Aquele moço naquele trajeto perguntou o que ele fazia, para onde ele ia. Nunca tinha visto. E o pastor falou, não, eu sou pastor da igreja. Eu estava vindo num ônibus. E o ônibus deu problema ali, atolou. E eu preciso de cumprir a escala. Aonde que é a igreja? Lá na rua tal, mas o senhor me levando até na cidade, tá bom. Não, vou te levar lá na porta da igreja. Deixou o pastor na porta da igreja. Viram os porquê que nós precisamos ser fiel aos projetos e aos planos, às leis divinas, irmãos. Isso não é só com o pastor, não. Isso é com quem depositar fé, desde que tiver mérito. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo está pronto para nos socorrer. Não tem distância para ele socorrer os seus filhos, ou aqueles que passam a conhecer, por ver, por ouvir, um dos teus filhos, a viver essa doutrina dos céus. Uma senhora lá no Japão, com seu filho, com problema de saúde, porque o menino tinha nascido com 3 rins, com 3 aninhos de idade, já tinha feito 4 cirurgias e não tinha resolvido. Uma irmã existente naquele país, naquela região, porque até então temos 2 apostólicos só lá. Aquela irmã daquela região, trabalhando num supermercado, junto com aquela mulher. E aquela mulher fez amizade com a irmã. Olha como a Santa Vó Rosa trabalha, irmãos. Primeiramente, para aquela irmã ir trabalhar lá. Aproximou aquela mulher que estava com problema, que quem sabe estava clamando por Deus misericórdia, porque queria muito a saúde do seu filho. E aquela mulher aproximou da irmã e fez amizade. E relatou para a irmã, depois de alguns dias, o problema do seu filho. A irmã falou para ela, pede outra cirurgia. Mas pede para fazer uma cirurgia cortada, não a laser, como ele está fazendo. Confia na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo. Entrega nas mãos dele e eles vão te ajudar. Aquela mãe não duvidou. Entregou nas mãos da Santa Vó Rosa, levou seu filho no hospital e solicitou uma outra cirurgia. Mas exigiu,
dessa vez eu quero que a cirurgia seja feita cortada, não a laser. E os médicos admirou, mas com tanta tecnologia que temos, com cirurgia laser, com cirurgia assistida, e a senhora quer uma cirurgia de risco para cortar? Sim, eu quero que corta. Marcou a cirurgia, fez os exames pré-operatório, e um dia antes da cirurgia, ela estava em casa com seu filho, e o santo irmão Aldo foi visitá-lo. O menino estava no sofá, e de repente ele chamou: mãe, tem um senhor aqui. E ela falou: o quê, menino? Tem um senhor aqui, ele está aqui olhando para mim. E ela saiu da cozinha e veio até a sala, e perguntou para o filho: cadê, filho? Ele saiu aí na porta agora, um senhor do cabelo bem branquinho. Ela saiu até a porta, olhou para um lado, para o outro, não viu ninguém. No outro dia, o menino deu entrada no hospital para a cirurgia. Os médicos fez a cirurgia como a mãe pediu. A recuperação foi um sucesso, porque até então, com 3 rins, mas nenhum dos 3 funcionava. Quando fez a cirurgia que isolou de vez um, os outros 2 passou a funcionar. E os médicos já disseram: isto é um milagre. A mãe voltou para casa. O filho se recuperou. Ela voltou para o trabalho. Contou para a irmã do sucesso da cirurgia do filho. Mas nesse meio de conversa falou do senhor que foi na casa dela e ela não viu, mas o filho viu. A irmã foi visitá-la. Chegou lá, abriu o celular e mostrou para o menino. Não é esse senhor aqui que veio visitar? É esse mesmo. Ele estava bem ali, ó, olhando para mim. Aí a irmã explicou para ela: este é o santo irmão Aldo da minha igreja. Ele veio encorajá-lo e veio mostrar para vocês que ele está presente. Ele estava presente para ajudar. Olha, irmãos, os porquês que nós precisamos ser fiel aos princípios divinos para nós ser guardados, amparados, protegidos nesse período em que a humanidade vive nessa turbulência de sofrimento. Através do nosso bom comportamento, através da nossa fidelidade aos princípios divinos, nós possamos ajudar a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo a salvar. Mas para isso, irmão, nós precisamos fazer a nossa parte. Os pais precisam ensinar aos filhos princípios básicos de uma boa moral, de cidadão confiável para essa humanidade que está carente de pessoas de confiança. Os pais apostólicos têm esse dever. Às vezes o seu filho adolescente não vai querer te ouvir, não vai acatar, mas tenha paciência. Peça sabedoria para a Santa Avó e para o Santo Irmão Aldo, e como amigo de pai e mãe, converse com teus filhos. Não deixe esses adolescentes ser objetos nas mãos dos aproveitadores. Não faça com que também, não deixe com que seus filhos sejam aproveitadores de pessoas inocentes. Porque muitas vezes já está na idade de parar e analisar o seu passado e se arrepender de tudo o que fez. Não deixe os seus filhos fazer para depois cair no arrependimento, porque não sabemos nem se vai ter tempo desse arrependimento. Irmãos, o mundo está assustado. E muitos apostólicos também está. Nós precisamos ter uma fé sólida
para o nosso consciente não nos acusar, para não nos assustar com o mundo, irmãos. Estudos científicos vêm demonstrando que daqui a 50 anos não tem possibilidade de um ser humano viver nesta terra. Para quem não tem a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo, é uma notícia assustadora. Muitos cientistas estão trabalhando para tentar reverter. Por isso não está espalhando a notícia. Mas muitos estudiosos já chegaram às conclusões que não tem como reverter. Os governantes sabem disso. Tanto é prova de que nós estamos tendo um encontro chamado COP Mundial acontecendo no Pará. Governantes de quase todos os países do mundo sentados em uma mesa para estudar o que fazer para reverter o sistema climático. Agora, irmãos, se é profecia, homem vai barrar? Não. Então, o que nos resta é sermos fiéis aos princípios divinos para não sentir essa turbulência que o mundo está atravessando. E aí a palavra do Santo Irmão Aldo, contida no boletim do dia 20 de maio de 2010, quando ele disse assim: o tempo está passando velozmente, mas nessa velocidade nós precisamos ir na frente, para ajudar a Santa Avó Rosa, para ajudar a Jesus a salvar o maior número de pessoas possíveis. Porque, olha a palavra do Santo Irmão Aldo, porque Deus, o nosso Pai, já determinou o tempo para esta igreja ficar na terra. 20 de maio de 2010, um boletim assinado por ele, Santo Irmão Aldo. 15 anos se passou em uma contagem regressiva. E nós aqui estamos. Tomando conhecimento dessas verdades e dessa profecia, irmãos, o que nos resta? É sermos obedientes, é sermos fiéis a todos os princípios divinos, para que o reino dos céus possa estar sempre lutando em nosso favor. Amém. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo possam ajudar a todos nós a compreender e entender esses princípios divinos na nossa vida e que possa também nos ajudar a sermos fiéis, praticante dessa fidelidade a Deus, fidelidade ao Santo Irmão Aldo, fidelidade à Santa Avó Rosa, para quando precisarmos clamar e Ele dizer assim para nós: deixa comigo, deixa comigo. Muitas vezes, irmãos, o nosso pedido para o Santo Irmão Aldo, quantas vezes nós pedíamos para ele: Irmão Aldo, eu preciso que o senhor me ajude. E ele não falava assim: eu vou te ajudar. Ele falava assim: lembra de mim. Isso quer dizer, deixa comigo. Os pais lutem pelos seus filhos. Ensine os seus filhos a orar, a ter fé, a ter confiança. Porque daqui a uns dias, nós, como pais, não vamos estar mais aqui. E os nossos filhos precisam ter uma fé alicerçada, com confiança de que, quando clamar, vai ser atendido. Porque o papai e a mamãe já não estão mais aqui para correr lá e dizer: pai, me dá uma água ungida aí porque eu estou passando mal. E o pai estender a água ungida e dizer: meu filho, confia, eu vou pedir a Santa Avó por você. Vai chegar um momento que não vai ter mais essa oportunidade. Mas se tiver uma fé alicerçada,
Se esse pai e essa mãe fez o seu papel de pai e mãe, eles vão crescer sabendo que ao invés de pedir para o papai, vai pedir para o santo irmão Aldo. Santo irmão Aldo, me ajude. Amém. Muito obrigado, irmãos, que a Santa Avó e o santo irmão Aldo abençoe, conforte e console a todos. Tudo que eu falei foi para ajudar. Não sei da vida de ninguém. Também não é do meu interesse. Mas o que eu desejo é que todos sejam felizes, sejam amparados, sejam protegidos pela Santa Avó e pelo santo irmão Aldo. Vamos ficar em pé, vamos orar para encerrar a reunião. Que o santo irmão Aldo e a Santa Avó Rosa abençoe e recompense a todos. Querida e Santa Avó Rosa, estamos chegando ao término de mais uma reunião, onde passamos aqui meditando nestas mensagens. A primeira, um alerta para toda a Igreja Apostólica. E a segunda, falando sobre a obediência, sobre a fidelidade aos princípios divinos. Aquilo que a Senhora e o santo irmão Aldo tanto pediu, continua pedindo, nos ensinou, continua nos ensinando e continuará, porque os senhores são santos vivos e poderosos, para guardar, para amparar, para cuidar do povo de Deus nesta terra. Santo irmão Aldo, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu carinho e pelos ensinamentos que o Senhor tem dado a cada um de nós. E agora, nesse momento, encerrando esta reunião, pedimos que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria, nos dê compreensão, dando-nos força também para sermos pessoas de bem também diante de Deus, para contarmos sempre com a companhia do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Entrego em tuas mãos e aos teus cuidados os pedidos que foram depositados na caixa de pedido de oração, bem como as orações e os pedidos que meus irmãos estão fazendo para o Senhor. Também os nossos internautas, quem sabe estão em sentido de oração, pedindo que o Senhor os ajude a entender e compreender a mensagem que acabaram de ouvir. Santo irmão Aldo, abençoe as crianças, a mocidade, a juventude, abençoe os pais, as mães, abençoe os lares, as famílias, abençoe os bons e humildes de coração, abençoe o ministério desta congregação, o teu povo, abençoe essa cidade, livra-os das tempestades, dos catástrofes da natureza, mas conceda a tua paz. E aonde estiver um dos teus filhos, quando depararem com estas situações, que possa clamar pelo teu santo nome e o Senhor possa estar junto para livrá-los destes acidentes e de todos os males. Acompanhe cada um de nós de volta até os nossos lares. Conceda a nós uma semana abençoada, para que nós possamos sempre contar com a presença do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Prezados e queridos irmãos e amigos internautas, recebamos todos nós juntos a bênção de Deus o Pai na comunhão do Divino Espírito Santo, bem como a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria, a bênção da Santa Avó Rosa, a bênção do nosso querido e santo irmão Aldo, acompanhado da bênção de santos e anjos que está conosco nesta reunião, que sobre o comando do santo irmão Aldo está nos abençoando neste momento. Amém.